Enem 2019, uma questão de modelos atômicos, especificamente sobre o modelo atômico de Dalton. Vamos à leitura do anunciado. Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, do original A New System of Chemical Philosophy, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método científico. Esses postulados são enumerados a seguir. Então, nós temos aí 5 postulados, que são os postulados do modelo atômico de Dalton, que é o modelo atômico da bola de bilhar, que nós vamos já analisar cada um desses 5 postulados. Aí a questão continua. Após o modelo atômico de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico. Com base no modelo atômico atual, que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então, questão muito interessante, porque ela visa confrontar os 5 postulados do modelo atômico de Dalton, que é o modelo da bola de bilhar, que o átomo seria uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, e isso vai ficar mais claro quando a gente for ler cada um dos 5 postulados, com os outros modelos atômicos. O primeiro modelo atômico foi o de Dalton, depois tivemos o modelo de Thomson, que é o punho de passas, depois tivemos o modelo atômico de Rutherford, que é o modelo do sistema planetário ou do sistema solar, depois temos o modelo de Bohr, ou de Rutherford-Bohr, que é o modelo das camadas eletrônicas, onde os elétrons possuem uma energia quantizada, quando eles estão numa mesma camada, a sua energia é constante. Depois temos o modelo de Sommerfeld, que é o modelo que os elétrons estão em órbitas circulares, mas também em órbitas elípticas. E temos o modelo atômico atual, que é o modelo da mecânica quântica ou da mecânica ondulatória, com o princípio da incerteza de Heisenberg, com o princípio da dualidade de de Broglie e a teoria do orbital do Schrödinger. Então, desde Dalton até o modelo da mecânica quântica, que é o modelo da mecânica, é o modelo atômico atual, muita coisa foi sendo acrescentada ao átomo. Mas isso não tira todo o mérito do modelo atômico de Dalton, que, como o texto diz, foi o primeiro modelo atômico fundamentado em experimentos, o primeiro modelo atômico científico. E aí vamos analisar cada um dos 5 postulados para dizer se eles ainda continuam sendo verdadeiros ou falsos com base nos nossos conhecimentos atuais. Primeiro postulado: a natureza é constituída de átomos indivisíveis, verdadeiro ou falso? Primeiro postulado, falso. No modelo atômico de Dalton não existem partículas subatômicas. Não existem prótons, nem elétrons, nem nêutrons, nenhuma outra partícula subatômica. Por isso que para Dalton o modelo atômico era indivisível. A partir do modelo atômico de Thomson, nós já temos um modelo atômico divisível. Por quê? Porque já existem partículas menores do que o átomo. Qual é a primeira partícula subatômica existente no modelo de Thomson? É o elétron. O modelo de Thomson, que é o modelo do punho de passas, já tem elétrons. Então, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Falso. Os átomos possuem partículas subatômicas. Entre essas partículas subatômicas, nós podemos citar, por exemplo, os prótons, que foram descobertos por Rutherford, os elétrons e os nêutrons. Os elétrons foram as primeiras partículas subatômicas a serem descobertas por Thomson, depois vieram os prótons com Rutherford e os nêutrons foram descobertos por James Chadwick. Então, primeiro item falso, existem partículas subatômicas. Segundo item, todos os átomos de um mesmo elemento químico
são idênticos em massa e em todas as suas propriedades. E aí, o que caracteriza um elemento químico, segundo Dalton, era a sua massa. E elementos químicos que tinham a mesma massa eram idênticos em todas as suas propriedades. Átomos que possuíam a mesma massa pertenciam ao mesmo elemento químico. Isso é verdadeiro ou falso? Segundo item, falso. O que caracteriza um elemento químico não é o seu número de massa, é o seu número de prótons. Por exemplo, nós temos 3 isótopos de carbono. O carbono de número de massa 12, o carbono de número de massa 13 e o carbono de número de massa 14. Nós sabemos, aquela regrinha, né, que A é igual a Z mais N, ou seja, o número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. O número de prótons desses 3 isótopos, nós temos aí isótopos, lembra o que são isótopos? Eles têm o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, mas têm diferentes números de massa. O número de massa são indicados aqui em cima e o número de prótons aqui embaixo. E por que eles têm o mesmo número de prótons, mas acabam tendo diferentes números de massa? Porque eles têm diferentes números de nêutrons. Lembre-se que se eu somar os prótons com os nêutrons, eu tenho que encontrar o número de massa. Então, 6 com 6, vou colocar aqui que o número de nêutrons é 6. Ó. 6 prótons mais 6 nêutrons dá número de massa 12. Esse aqui tem quantos nêutrons? 7. 6 prótons mais 7 nêutrons dá número de massa 13. E esse aqui tem quantos nêutrons? 8. 6 prótons mais 8 nêutrons dá um número de massa 14. Então, esse postulado está falso porque, segundo Dalton, o que caracterizaria um elemento químico era a sua massa. Na verdade, o que caracteriza um elemento químico é o mesmo número de prótons. Todo átomo que tiver 6 prótons no núcleo é carbono. Eles podem até ter 6 isótopos, possuírem o mesmo número atômico, diferentes números de nêutrons e, consequentemente, diferentes números de massa. Mas como eles têm o mesmo número de prótons, eles pertencem ao mesmo elemento químico. Todos 3 átomos aí são carbono, porque o que caracteriza um elemento químico é o seu número de prótons, o número atômico, e não o seu número de massa. Então, o segundo postulado de Dalton também está falso. Terceiro postulado. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Então, aqui nós temos também um postulado falso. Terceiro postulado de Dalton também é falso. Por que, Alexandre? Porque ele diz que diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Então, é uma consequência do segundo estar errado. No segundo princípio, ele dizia que o mesmo elemento químico tem o mesmo número de massa. Está falso, tem o mesmo número de prótons. Aí no terceiro ele diz, elementos químicos diferentes têm massas diferentes. Não, elementos químicos diferentes têm números de prótons diferentes, número atômico diferentes. Porque, inclusive, nós temos os isóbaros. Quem lembra o que são os isóbaros? São elementos diferentes, mas que têm o mesmo número de massa. Eu coloquei aqui 2 exemplos de isóbaros. O cálcio, de número atômico 20 e número de massa 40, e também o argônio, de número atômico 18 e número de massa 40. Então, veja bem, o Dalton diz no seu terceiro postulado, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas. Falso. Eu tenho aqui 2 elementos químicos diferentes, cálcio e argônio, que têm o mesmo número de massa. Eles são isóbaros. Esse aqui tem 20 nêutrons, 20 prótons mais 20 nêutrons dá um número de massa 40. E esse aqui tem 22 nêutrons, 18 mais 22 dá 40. Então, veja, se eles têm números atômicos diferentes, é que os faz pertencer a elementos químicos diferentes. Nós temos aí elementos químicos diferentes. Por quê?
porque tem número atômico diferentes e não massas diferentes, ou números de massas diferentes. Então, o segundo e o terceiro postulado estão falsos pelo mesmo motivo. O que identifica um elemento químico não é o seu número de massa, é o seu número de prótons, o seu número atômico, itens 2 e 3 falsos. Item 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. O Dalton dizia que um átomo não podia ser criado nem destruído. E aí, você acha que esse quarto postulado é verdadeiro ou falso? Resposta, falso. Ora, quando a gente está estudando radioatividade, a gente vê os fenômenos de transmutação nuclear, os fenômenos de transmutações nucleares. Um elemento químico pode ser transformado em outro. Quando um elemento emite uma partícula alfa, ele se converte em outro elemento químico. Quando um elemento emite uma partícula beta, ele se converte em outro elemento químico. E tem também os fenômenos de fissão e fusão nuclear. Na fissão nuclear, um núcleo de um elemento químico maior é quebrado em dois núcleos de elementos químicos menores. Então, a fissão nuclear é um exemplo clássico de que o átomo, sim, pode ser destruído, o que torna o item 4 falso. E eu vou colocar aqui um exemplo de transmutação nuclear, que é uma fissão nuclear. Fissão significa quebra. As bombas atômicas, elas funcionam com o princípio de fissão nuclear. Fusão nuclear é o que ocorre, por exemplo, no Sol, quando átomos de hidrogênio, por exemplo, se convertem em átomos de hélio. Aí é fusão. Fusão é juntar dois núcleos menores em um núcleo maior. Por exemplo, dois núcleos de hidrogênio em um núcleo de hélio. Já a fissão é quebra. Por exemplo, se você pegar o urânio de número atômico 92 e número de massa 235 e bombardear com um nêutron que tem carga 0 e número de massa 1, quando esse átomo de urânio absorve esse nêutron acelerado, ele se quebra em dois núcleos menores. Portanto, você está destruindo o átomo de urânio, convertendo, isso pode originar diversos elementos diferentes. Eu vou dar como exemplo aqui a conversão do urânio 235 em criptônio, de número atômico 36 e número de massa 92, e bário, de número atômico 56 e número de massa 141, e ocorre a liberação de 3 novos nêutrons acelerados que dão continuidade ao processo, e também a liberação de uma grande quantidade de energia, né? A liberação de uma grande quantidade de energia. Então está aí o fenômeno de fissão nuclear. O urânio 235 foi bombardeado com o nêutron, produzindo criptônio de número de massa 92, o bário de número de massa 41, liberou 3 novos nêutrons acelerados que vão colidir com outros átomos de urânio da amostra, e aí o processo ocorre em cadeia. Basta a reação começar, que ela ocorre até que os núcleos de urânio todos sofram fissão, liberando uma grande quantidade de energia. Uma coisa que eu explico quando a gente estuda radioatividade é que em toda reação de transmutação nuclear ocorre uma conservação da carga e do número de massa. Se você somar 235 com 1 no reagente, dá 236. Se você somar 92 mais 141 mais 3, porque são 3 nêutrons, também dá 236. Então, o número de massa dos reagentes e o número de massa dos produtos é o mesmo. Isso ocorre também na carga. 92 mais 0, 92. 36 mais 56 mais 3 vezes 0, portanto 0. 36 mais 56 mais 0 também dá 92. Então, estou explicando em detalhe porque, até agora, os 4 primeiros postulados de Dalton, que foram importantíssimos para a época, em 1808, segundo o texto aí, eles estão falsos. Vamos analisar o 5º postulado. Diz assim: átomos de elementos químicos
combinam com átomos de outros elementos químicos em proporção de números inteiros e pequenos para formar os compostos. E aí, esse quinto e último enunciado da lei do modelo atômico de Dalton é verdadeiro ou falso? Ele é verdadeiro. E de certa forma eu já entreguei por quê. Na verdade, esse postulado, ele é a lei de Dalton. O que é que diz a lei de Dalton, que é uma lei ponderal? Existem as leis ponderais, que são as três principais: a lei de Lavoisier, a lei de Proust e a lei de Dalton. A lei de Dalton é exatamente essa. Átomos de elementos químicos diferentes se combinam com átomos de outros elementos químicos em proporção de números inteiros e pequenos para formar compostos. Eu vou dar aqui um exemplo da lei de Dalton. Por exemplo, eu posso pegar o carbono para reagir com o oxigênio para produzir o monóxido de carbono. A reação está balanceada. 1 mol de carbono reage com meio mol de O2 para produzir 1 mol de monóxido de carbono, que é o CO. 1 carbono nos reagentes, 1 carbono nos produtos. 1 meio vezes 2 dá exatamente 1 átomo de oxigênio. E lá no produto também tem 1 átomo de oxigênio. Só que eu também posso colocar para reagir 1 átomo de carbono com 1 mol de gás oxigênio para produzir agora o CO2, que é o dióxido de carbono. Então, olha o que diz o Dalton. Nas reações químicas, os elementos químicos se combinam numa proporção de números inteiros e pequenos, corretíssimo. No primeiro exemplo, qual é a proporção entre carbono e oxigênio para formar o CO? É de 1 para 1. No primeiro exemplo, o monóxido de carbono tem uma proporção entre carbono e oxigênio de 1 para 1. Já no segundo exemplo, qual é a proporção entre carbono e oxigênio? 1 para 2. Realmente, nas reações químicas, elementos químicos diferentes reagem, formando compostos diferentes, formando uma proporção de números inteiros e pequenos. Hoje, a lei de Dalton diz, de maneira mais atual, que uma substância simples A se combina com a substância simples B, aqui no meu caso é carbono e oxigênio, formando compostos, uma substância formando compostos diferentes, aqui é CO e CO2, onde a proporção dos elementos químicos nesses compostos formados obedece a uma proporção de números inteiros e pequenos. No caso do CO, é de 1 para 1, a proporção entre carbono e oxigênio, e no caso do CO2, a proporção é de 1 para 2. Então, dos 5 postulados de Dalton, o único que ainda é verdadeiro na atualidade é o quinto postulado, que na verdade a gente continua estudando, que é a lei de Dalton. Então, ele pergunta, com base no modelo atômico que descreve o átomo, com base no modelo atômico atual, com todos os seus conhecimentos na atualidade, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Só o postulado 5, e a gente marca a letra E de Eva. Então, está aí uma questão maravilhosa que serve para a gente revisar não só o modelo atômico de Dalton, mas a descoberta do elétron por Thomson, dos prótons por Rutherford, dos nêutrons por Chadwick, a existência dos isótopos, o que caracteriza um elemento químico é o seu número de prótons, nem é o número de nêutrons, nem é o número de massa, a existência dos isóbaros, que são elementos químicos diferentes, mas que têm o mesmo número de massa, a fissão nuclear, que é a quebra de um núcleo maior em 2 núcleos menores, liberando uma grande quantidade de energia, além de liberar nêutrons também, e as leis ponderais, de modo específico, a lei de Dalton. Questão maravilhosa, resolvida, item E.